Fala, gênio! Bora treinar física? Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós vamos treinar mais uma questãozinha de física. Então, gênio, já pega seu papel, pega sua caneta, pega um copinho d'água e vem comigo, porque hoje é dia de aprender pra caramba. Antes da gente ir pra aula propriamente dita, gênio, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está estudando esse tema, está se preparando para vestibulares do Brasil afora ou que simplesmente está tomando bomba no colégio. Aqui nós temos matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, porque hoje você vai aprender um pouquinho mais. Então, vem! Gênio, hoje nós vamos abordar aqui um probleminha que é bem clássico. Ele aparece em várias provas e variações dele também aparecem em provas. O problema é o seguinte, nós temos um plano inclinado e dois bloquinhos acoplados a uma polia, beleza? Claro, esse problema ele pode ser abordado em vários aspectos. Nós vamos fazer uma sequência de aulas em que pequenas modificações serão feitas nesse problema e nessas pequenas modificações nós trabalharemos vários conceitos e várias informações importantes que nós tiramos desse probleminha clássico aí. Então não perde essa sequência de aulas, porque nós abordaremos vários aspectos desse probleminha clássico aqui. Em cada aspecto, nós iremos complexificar esse problema para torná-lo interessante e deixar você preparado com várias ferramentas para conseguir abordar qualquer variação desse probleminha que está aqui no quadro. Beleza? Show! Então, para a gente iniciar, nós vamos começar com o problema mais clássico e o problema mais simples. Nas próximas aulas, nós vamos tornando esse problema um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais complexificado. Essa é a ideia. Tá, nessa aula que nós vamos abordar. Temos aqui o nosso plano inclinado, beleza? Uma corda acoplada em dois blocos, um bloco de massa M2, um bloco de massa M1, beleza? E uma polia. Tranquilo? O problema que nós vamos abordar primeiramente é qual é ou quais são as condições para que esse sistema permaneça em equilíbrio, beleza? Ou seja, quais são as condições que nós devemos ter entre as massas e esse ângulo aqui do plano inclinado para que esse sistema permaneça em equilíbrio mecânico? O que significa equilíbrio mecânico mesmo? Lá nas nossas aulas de dinâmica, nós aprendemos que o corpo está em equilíbrio mecânico, ou mecanicamente isolado, melhor dizendo, quando o somatório das forças que agem em um determinado ponto é nulo, beleza? Essa é a ideia. Então, um sistema vai estar em equilíbrio se o somatório das forças sobre aquele sistema for nulo. Um sistema em equilíbrio, se nós estamos falando ali de corpos, das duas uma, ou aquele sistema vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, beleza? Ou em repouso. No caso do sistema permanecer em movimento retilíneo uniforme, nós dizemos que o sistema está em equilíbrio dinâmico, beleza? Quando o sistema não está em movimento, nós dizemos que o sistema está em repouso. Por que isso acontece? Isso acontece em decorrência da primeira lei de Newton, que diz que um corpo ou um objeto sempre tende a permanecer no seu estado inicial, seja de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, beleza? Mas isso está bem explicado lá nas nossas aulas de dinâmica. Se você ainda não está craque nisso, vai nas nossas playlists aí e estuda esse tema. Aqui nessa playlist a gente só resolve problemas, beleza? Claro que supomos que você já tem os conhecimentos prévios. Tranquilo? Muito bem. Então, eu quero que esse sistema aqui permaneça em equilíbrio. Show de bola? Show de bola. Eu vou deixar esse desenho aqui nessa aula e nas próximas aulas. A cada problema novo, nós vamos acrescentar novos problemas em relação a esse probleminha simples aqui.
beleza? Para esse primeiro caso, a gente só quer saber quais são as condições para esse sistema permanecer em equilíbrio, beleza? Ou seja, ele vai permanecer em repouso, uma vez que os blocos aí, nós imaginaríamos eles paradinhos, né? Para isso, eu vou desenhar aqui esse mesmo desenho ali, só que de uma forma esquemática, para a gente poder calcular as forças que estão envolvidas, os vetores, a tensão, enfim. Beleza, é isso. Então, tá aqui. Então tá aí, gênio. A gente só desenhou passamos esse desenho daqui para cá de uma forma um pouco mais esquemática. Para resolvermos esse problema, o que nós fazemos primeiramente? Nós precisamos encontrar todas as forças que estão envolvidas aí, né? Uma vez que nós queremos que o sistema como um todo permaneça em equilíbrio, a gente já sabe que o somatório das forças tem que dar zero. Para isso a gente precisa, então, encontrar todas as forças que estão envolvidas aí. Tá. Nós vamos olhar separadamente. Primeiro, nós vamos olhar para o bloco de massa M2, beleza? Esse bloco que está aqui no plano inclinado. Sobre o bloco do plano inclinado, age, primeiro, a força-peso, beleza? Tem que agir aqui, ó, a força-peso, beleza? E a gente sabe que a força-peso é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. E ela está sempre apontando para o centro da Terra. Tranquilo? A outra força que age nesse bloco é a força normal, que ocorre entre a superfície do bloco, beleza? O bloco empurra a superfície do plano inclinado para baixo. Por sua vez, a superfície do plano inclinado empurra o bloco para cima. Show de bola? Show de bola. Bem, agora é o seguinte. Olhando para esse problema, qual seria a tendência de movimento do meu bloco se ele fosse se mover? Ou ele se moveria descendo o meu plano inclinado, beleza? Ou seja, vamos dizer, morro abaixo, ou ele subiria, né, no meu plano inclinado. Isso vai depender do meu outro bloquinho que está ali acoplado a ele. Tranquilo? Então, de qualquer forma, a tendência do movimento desse meu bloco é na direção do plano inclinado. Então, para nós podermos desenhar aqui as forças, nós precisaríamos saber qual é a tendência de movimento. E nós já sabemos que a tendência de movimento é na direção do plano inclinado. Então, nós vamos escolher o nosso sistema de coordenadas, ou seja, nós vamos escolher o nosso sistema de forma que a direção horizontal do nosso sistema de coordenadas vai corresponder à nossa direção do plano inclinado. Então, dessa forma, eu vou escolher um sistema de coordenadas em que a minha direção y ela é uma direção perpendicular ao meu plano inclinado. E a minha direção x é justamente a direção do plano inclinado. Beleza? Eu escolhi aqui o eixo positivo na direção vertical subindo, em ascensão. E positivo na direção horizontal, da esquerda para a direita. Beleza? Então, esse daqui é o meu sistema. Y, X, beleza? O nosso plano coordenado. Tranquilo. Agora, o que a gente faz? Já que esse é o meu sistema, eu preciso decompor as forças que estão envolvidas no meu problema nessa direção que eu escolhi, certo? Na direção Y e na direção X. Note o seguinte, a minha força normal, que eu nem coloquei o nome dela aqui, essa minha força normal, ela já segue a direção do meu eixo Y, beleza? De forma que eu não preciso decompor essa força. Já a direção da força peso, ela não segue a direção do meu eixo. Nem o meu eixo horizontal, nem
o meu eixo vertical. De forma que eu precisaria decompor essa força, beleza? Na direção Y e na direção X, beleza? Como a gente vai fazer isso? A gente vai precisar utilizar esse ângulo aqui. Para fazermos isso, eu vou prolongar aqui, ó, essa reta horizontal e a reta que está passando pelo centro aqui do meu bloquinho, beleza? E é paralela ou coincidente com o vetor peso que está apontando para o centro da Terra, beleza? Então estou prolongando aqui essa reta, ó. Esse ângulo aqui, nós já sabemos que é um ângulo de 90 graus, beleza? Então, esse triângulo que está aparecendo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, certo? Sendo um triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180 graus. Se aqui eu tenho 90, o θ mais esse ângulo que está aparecendo aqui em cima, que é alfa, eles têm que somar 90 graus, ou seja, são ângulos complementares. Se esses ângulos são ângulos complementares, então, se aqui eu tenho θ, aqui necessariamente eu tenho que ter 90 menos θ. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, alfa é igual a 90 menos θ. Beleza? Agora observa o seguinte, gente. Eu vou prolongar aqui, ó, a reta que passa pelo centro do bloco, beleza? E tem a direção da minha reta normal. Essa retinha aqui que eu já desenhei aqui, ó. Beleza? Como nós escolhemos o meu sistema de coordenadas perpendicular ao plano inclinado, esse ângulo que se forma aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Beleza? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Como aqui já está aparecendo o ângulo alfa, esse ângulo que aparece aqui tem que ser o complemento do ângulo alfa, concorda? Porque os dois vão somar 90, beleza? Os dois aqui, ó, esse ângulo mais esse ângulo aqui, ó, vão formar 90 graus, beleza? Só que aqui já aparece o ângulo alfa. Então, o ângulo que vai aparecer aqui tem que ser o ângulo que completa os 90 a partir do alfa, beleza? Só que eu já sei que o ângulo que completa 90 a partir do alfa é justamente o θ, beleza? Por quê? Porque o alfa mais o θ, eles somam 90 graus e isso vem desse meu triângulo que apareceu aqui. De forma que esse ângulo que aparece aqui, ó, eu posso escrever sem sombra de dúvidas como o ângulo θ. Beleza? Esse daqui é o ângulo θ. Ok. Se esse daqui é o ângulo θ, agora eu posso decompor esse meu vetor peso aqui nas componentes x e y da nossa direção aqui, do nosso, na verdade, do nosso sistema de coordenadas, beleza? Então, eu vou decompor, ele vai ter uma componente aqui, ó, vertical, claro, em relação a esse sistema que eu escolhi aqui, e uma componente horizontal aqui, beleza? Eu já vou até apagar um pouquinho essa parte aqui. Vou apagar isso aqui. Vou manter esse sistema, tá? Só tô apagando aqui porque para ele não embolar. O nosso sistema continua sendo esse sistema aqui, onde aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Só que eu só tô decompondo aqui o meu vetor. Beleza? Só tô decompondo. Eu vou até botar aqui de amarelo, ó. Quando eu decompor ele, ele vai ter essa componente aqui, ó. A componente na direção Y. Beleza? E vai ter uma outra componente aqui, ó, na direção X. Beleza? A gente tem aqui o vetor peso na direção Y e o vetor peso na direção X. Tudo porque nós escolhemos esse sistema de coordenadas aqui. Agora, como é que a gente faz? Isso daqui a gente já aprendeu lá na aula de dinâmica, né? A componente que está colada com o ângulo é o módulo do vetor vezes o cosseno. Então, esse daqui que eu vou chamar de peso X e esse aqui de peso, desculpa, peso Y, né? Aqui é o peso Y, porque a direção Y é perpendicular ao meu plano inclinado, e aqui o peso na direção X. Então, o peso na direção Y vai ser M2G, beleza? Que é o módulo do peso, vezes o cosseno.
vezes o cosseno θ. E o peso na direção x vai ser o módulo do peso vezes o seno, né? Porque é o ângulo que não está colado, né? É a direção que não está colada com o ângulo, beleza? Essa direção está colada com o ângulo, essa direção não está colada com o ângulo. Então vai ser M2G seno θ. De forma que nós já decompomos aqui a minha força peso, tranquilo? Na direção que nós escolhemos. A normal você não precisa decompor porque ela já está na direção. Então agora nós vamos aplicar aqui para o bloco M1. Note que tudo isso aqui, ó, está ocorrendo para o bloco M1. O bloco M2 nós vamos fazer toda a análise também. Então isso aqui, ó, é para o bloco, eu disse M1, né, mas é M2. Para o bloco M2. Ficou meio feio aqui. Vou botar assim. Isso aqui é tudo para o bloco M2. Beleza? Se esse sistema está em equilíbrio, a gente sabe que as forças, o somatório de todas as forças aqui, tem que somar zero. Beleza? Nós já encontramos todas as forças? Ainda não, né? Note que está faltando só uma forcinha aqui. Por quê? Nesse bloco age o peso para baixo, beleza? A normal para cima e temos também aqui uma tensão, certo? Tem a tensão da corda aqui, ó. Por quê? Já que esse peso de massa M2 está acoplado ao meu bloquinho de massa M1, então o meu bloquinho de massa M1 age, por sua vez, nessa corda, tensionando essa corda, puxando essa corda para baixo. Essa corda passa aqui por essa polia. A polia é uma polia ideal para esse problema em particular. Depois nós vamos complexificar e aí nós podemos usar uma polia não ideal, mas a princípio vamos supor que essa polia é uma polia ideal, ou seja, ela simplesmente muda a direção da tensão, a tensão estava seguindo nessa direção, ela muda para essa direção, beleza? Então nós temos uma tensão aqui, né, aplicada no bloco de massa M2, que advém do bloco de massa M1, beleza? Então, com isso nós colocamos todas as forças que estão agindo no meu bloco de massa M2, beleza? Show de bola. Então agora, nós aplicamos o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, e para esse bloco de massa M2 permanecer em equilíbrio, o somatório de todas as forças que agem nele precisa ser zero, beleza? Precisa ser zero. Então, as forças que agem nele, agora que nós já decompomos todas elas na direção Y e na direção X, nós temos que todas essas forças têm que dar zero. Ou seja, eu tenho uma tensão puxando o bloco para a direita e eu tenho a componente Px do meu peso puxando esse bloco para a esquerda, beleza? Por sua vez, na direção Y, eu tenho a força normal empurrando o bloco para cima e a componente Py, que é o peso na direção Y, empurrando esse bloco para baixo. Todas essas forças precisam dar zero, beleza? Então eu já vou colocar aqui, ó, que o somatório, isso daqui é o símbolo de somatório, das forças no bloco M2, vou colocar assim, ó, M2 tem que dar zero. Aí agora nós aplicamos aqui, né, as direções. Então agora nós vamos usar aqui os sinais, né, para essas forças e nós temos que igualar isso a zero. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos começar aqui com a direção Y, beleza? A direção Y. Na direção Y, vou colocar aqui, ó. Na direção Y, aqui, ó, em Y, o que nós temos? Nós temos a normal para cima e o PY para baixo. Então, ó, a normal para cima, ou seja, positivo, menos o PY para baixo, mas eu já sei que o PY é M2G cosseno θ, isso tem que dar zero, beleza? Isso tem que dar zero. Já terminamos as forças na direção Y.
Agora nós vamos fazer o mesmo para as forças na direção X. Quais são as forças que nós temos na direção X? Nós temos a tensão puxando o bloco para cima do meu plano inclinado e a componente do peso empurrando ele para baixo, beleza? De novo, se está em equilíbrio, o somatório dessas forças tem que dar zero. Então aqui nós vamos escrever em X, beleza? Em X nós vamos ter o quê? A tensão para a direita, beleza? Menos a componente X do peso, que é M2G seno θ, isso tem que também dar zero. De forma que aqui se encerra toda a análise do movimento para o bloco de massa M2. Beleza? Show de bola. Aqui acabou. Agora nós vamos fazer o mesmo para o bloco de massa M1. Eu vou colocar ele aqui do lado desenhadinho e nós vamos fazer o mesmo. Quais são as forças que agem no bloco de massa M1? Tá aqui o meu bloco de massa M1. Bem, eu sei que nesse bloco de massa M1 age o peso dele, né? O peso é a força que a Terra, né, exerce sobre o bloco, beleza? Então eu sei que o peso age aqui para baixo. Beleza? Qual é o módulo do peso? Vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, M1G. Agora, eu sei que também nesse bloco está agindo a tensão devido à corda, certo? Por quê? Porque o bloco, ele exerce uma força sobre a corda, beleza? Puxando ela para baixo. Por sua vez, a corda exerce no bloco uma força puxando ele para cima, beleza? Então, existe aqui a tensão da corda. Tranquilo? Para esse sisteminha aqui do bloco M1, eu vou considerar a direção, ou seja, o meu eixo, eu vou considerar justamente um eixo vertical aqui, ó. Vou considerar aqui o meu eixo Y e o meu eixo X. Tranquilo, não é, professor? Você pode usar dois eixos diferentes? Posso, desde que eu tome cuidado para acoplar esses eixos às direções corretas e manter sempre os sinais corretos. Nós vamos ver em uma aula um pouco mais adiante, quando esse bloco aqui ele puder se mover junto com o plano inclinado, beleza? Ou seja, vai ser um sistema em que o bloco pode se mover, mas o plano inclinado também pode se mover. Aí nós vamos ter um problema um pouco mais complicado. Nós vamos aplicar eixos separados, mas aí nós vamos ter o cuidado de colocar todas as direções certinhas, tá? Então, você pode fazer isso desde que você tenha cuidado com as contas que você está fazendo. Tranquilo? Veja que nós estamos mantendo esse cuidado. As direções aqui, elas vão seguir todos os sinais corretamente. Beleza? Beleza? Se você não pegou bem essa parte teórica, volta lá nas nossas aulas de dinâmica. Beleza? Mas aqui dá pra gente fazer isso. Show de bola. Então, a gente já sabe que esse bloco não pode se mover horizontalmente, certo? Porque não existe nenhuma força puxando ele nem para a direita nem para a esquerda. Então, se existir movimento nesse bloco, ou é para cima ou é para baixo. Ou esse bloco sobe, beleza? E aí automaticamente esse bloco desce em direção ao plano inclinado, ou o contrário, esse bloco sobe e esse bloco desce, beleza? De modo que o somatório das forças para o meu bloco de massa M2, ele só pode ocorrer na direção vertical. Tranquilo? Beleza. Então, vamos escrever aqui, ó. O somatório das forças para o bloco. Aqui é M1, né? Tô falando M2? Perdão, mas aqui é o M1. M2 é o outro. Somatório das forças para o bloco M1 tem que dar zero. Como só tem a força na direção vertical, a gente vai ter que a tensão aqui menos o peso. Então, a tensão menos M1G
tem que dar zero. Beleza? Beleza. Agora, usando essas três equações, essa daqui é a minha equação 1. Essa daqui é a minha equação 2. E essa daqui é a minha equação 3. Eu consigo descrever completamente todas as condições para que esse meu sistema permaneça em equilíbrio. E é o que eu vou fazer. Nós temos aqui o seguinte, ó. A equação 1, a normal, já vou passar para cá, tem que ser igual a M2G cosseno θ. Beleza? Beleza. A normal não, né? A tensão aqui para o meu bloco de massa M2 vai ter que ser igual a M2G seno θ. Beleza? E a tensão para o meu bloco de massa M1 vai ter que ser M1G. Beleza? Beleza. Agora, note que eu tenho a tensão aqui e a tensão aqui. Eu posso igualar esses dois, certo? Se eu posso igualar essas duas equações, eu vou ter o seguinte. M1G vai ter que ser igual a M2G seno de θ. Concorda? Concorda? Como eu tenho G aqui e G aqui, eu sei que G é necessariamente diferente de zero, porque G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu sei que a condição para que esse sistema permaneça em equilíbrio é que a massa M1 seja igual a M2 vezes o seno θ. Então, a condição para que o meu sistema permaneça em equilíbrio é dada por essa equação aqui, ó. A massa do bloco M1 tem que ser igual à massa do bloco M2 vezes o seno do ângulo que aparece no meu plano inclinado, beleza? Note que essa minha equação, ela me dá uma condição que relaciona a massa M1, a massa M2, ou seja, as duas massas dos meus bloquinhos, e o ângulo do plano inclinado, beleza? Professor, você não fez nada com a equação número 1, né? A equação que me dá aqui a relação entre a normal e a componente PY do meu peso. Eu não fiz nada porque você não precisa, né? O bloco só poderia se mover na direção Y se houvesse um buraco aqui. Concorda? Não havendo um buraco, né? Esse plano inclinado sendo rígido o suficiente para não permitir que esse bloco afunde, não pode acontecer nenhum movimento nessa direção. Por isso a gente não utilizou essa equação. Nós só precisamos mesmo, de fato, usar as equações que relacionam a componente peso na direção X, beleza? Que é justamente a direção em que ocorre também a tensão entre a corda e o bloco de massa M2, beleza? E a própria tensão que está relacionada com o meu bloco de massa M1. Porque é justamente essa tensão que vai fazer o movimento existir ou não. Beleza? Então, esse é o primeiro problema que a gente consegue resolver. O que eu quero que você perceba antes da gente acabar essa aula é o seguinte. Quando você olhar uma prova em que apareça esse problema de plano de blocos e plano inclinados, você já consegue saber em que direção o movimento vai acontecer. Se o bloco de massa M2 vai subir ou se ele vai descer. Como você sabe isso? É só você sempre olhar para essa equação aqui, ó. Se você gravar essa equação aqui, ó, M1 tem que ser M2 seno θ, você já sabe que se M1 for maior do que M2 seno θ, o que vai acontecer? Se M1 é maior do que M2 seno θ, eu já sei que esse bloco vai descer, beleza? E automaticamente esse bloco vai subir. Se acontecer o contrário, ou seja, se M1 for menor do que M2 seno θ, eu já sei que o bloco de massa M2 vai subir
e na verdade quem vai descer é o bloco de massa M1. Note que nesse problema nós desprezamos algumas coisas. E a primeira coisa que nós desprezamos é o atrito. Beleza? Eu sei que nós desprezamos também, por exemplo, aqui consideramos a polia uma polia ideal, beleza? Então não consideramos a inércia aqui na polia. E isso já faria diferença. E uma outra coisa que nós desconsideramos aqui foi o atrito. E quando nós acrescentamos o atrito nesse problema, ele fica um pouco mais complexo e nós precisamos ter um pouco mais de ideias para conseguir resolver. Então, na próxima aula, o que nós vamos acrescentar nesse problema é justamente o atrito. O que acontece quando você acrescenta o atrito nesse meu problema aqui? Quando você acrescentar o atrito, essas condições todas aqui vão mudar. E aí você vai precisar fazer uma nova análise. Então não perde nada, vem comigo, porque na próxima aula nós vamos acrescentar aqui a pimentinha do atrito nesse problema. Gostou? Vem comigo.